não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O pessoal vive fazendo perguntas sobre a questão da mentalidade revolucionária. E nós não podemos esquecer que, em geral, quem se mete a estudar a mentalidade revolucionária sob qualquer dos seus aspectos, e geralmente o faz desde o ponto de vista da democracia capitalista moderna. Então fica esta dualidade. Você tem a democracia, você tem o socialismo, o comunismo, etc. E outras variantes menores como o fascismo. Né? Só que eu acho o seguinte, que o ponto de vista da democracia moderna, ele não é suficiente para abarcar o fenômeno da mentalidade revolucionária, porque uma boa parte da mentalidade revolucionária é produto dela mesma. Você não pode esquecer que a história inteira da modernidade é um vasto processo revolucionário, né, que começa mais ou menos aí pelo século XVI, XVII, e vai se prolongando. Começa, evidentemente, com uma revolução religiosa, que é a Reforma Protestante, e com as chamadas revoluções científicas do século XVI e XVII. Então, tudo isso tem que ser reexaminado. Também é fato que vamos dizer, as primeiras manifestações da mentalidade revolucionária, tal como apareceram na fase dita burguesa, no século XVIII, foram examinadas criticamente por inúmeros pensadores anti-iluministas, como, por exemplo, Joseph de Maistre, de Bonald e muitos outros, originando, vamos dizer, uma espécie de tradição que aos poucos foi se consolidando e culmina até no fascismo. Tá certo? Este ponto de vista também não é suficiente, pelo simples motivo de que os anti-iluministas todos se beneficiam de liberdades criadas pelo iluminismo, no fim das contas. E eu acho que a primeira condição de qualquer investigação séria é você saber onde você está no conjunto do quadro que você descreve. E assim, é como se você fosse um personagem de uma peça, né? Sei lá, você é um dos personagens do Hamlet e você quer descrever a peça, mas você não sabe qual é o seu papel na peça. Então, evidentemente, todo o quadro fica deslocado e dá um efeito de paralaxe cognitiva. Você vê isso em toda essa tradição anti-iluminista. Tá certo? Tanto que ela começa com a crítica da mentalidade revolucionária e termina ela própria se transformando num dos movimentos revolucionários mais violentos do século XX. Tá certo? Ademais, se você entra nesta discussão já com base em valores que você assimilou e fazendo com o espírito de julgar, criticar, condenar, você não vai entender nada. Claro, todo mundo tem o direito de julgar e condenar o que ele quiser, mas primeiro ele tem que conhecer. Isso quer dizer, você tem que proceder nunca como advogado de uma das partes, mas como juiz. Tá certo? Então você vai ter que transformar os discursos. O que faz o juiz? O juiz ouve dois discursos retóricos das duas partes e os articula num discurso dialético, que chega a uma conclusão. Conclusão que não tem que ser cientificamente certa, mas tem que ser pelo menos razoável. A noção do provável, do razoável é mais ou menos a mesma coisa. Então, em tudo o que nós examinamos, nós temos que fazer isso. Nós temos que assimilar, vamos dizer, os argumentos das partes, tá certo? E articulá-los dialeticamente, para daí ver se a gente entende. E no fim você dá uma sentença. É claro, pode ser que uma parte tenha razão, que a outra tenha razão, que as duas tenham razão, ou nenhuma tenha razão, e a verdade seja uma coisa completamente diferente do que todos estão dizendo. Isso acontece também com muita frequência. Mas, vamos dizer, este espírito, por assim dizer, partidário, judicativo, isso aí é um veneno na vida intelectual. Os valores nos quais você se baseia podem ser os mais altos e sacrossantos possíveis, podem ser os valores da Santa Igreja Católica, mas se você já vai olhar as coisas por este prisma, você já está distorcendo tudo, porque você não vai entender o que o outro está falando. Né? Não há possibilidade de você compreender sem você se identificar com a mente do cara. Quer dizer, você permitir que pelo menos uma parte da sua mente seja igual a dele. Não precisa ser tudo, tá certo?
Então, você, realmente a necessidade no caso é de você se abrir completamente aos vários pontos de vista. Pelo simples fato deles serem vários, você já vê que você não vai se contaminar de nenhum, porque você assimila um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e no fim você faz a sua síntese do seu modo. Tá certo? Vamos dizer, no aprendizado da filosofia, isso é absolutamente necessário. Quer dizer, quando Aristóteles diz que o começo de toda investigação filosófica é o repertório das opiniões dos sábios, isto já significa o seguinte, que a sua experiência direta do objeto não é suficiente, por mais que você o conheça, porque existem outros pontos de vista, outras perspectivas, outros lados pela coisa pode ser observada, e desde os quais apareça um aspecto que para você nem existe, que você nem percebeu e jamais perceberia. Você vê que isso foi o grande problema do historiador David Irving. O David Irving, todo mundo dizia, não, ele é nazista, não sei o que, ele é desonesto. Eu não acho que ele seja nada disso, ele só tem um problema. Ele mesmo confessou, eu só leio documentos originais, eu não leio obras de historiadores. Eu falo, pronto, você não vai acertar nunca. Sempre o que você diz vai parecer distorcido, porque você só olha desde um ponto de vista. Tem você aqui e o documento ali. Não tem um terceiro para dizer para você, pô, mas você não prestou atenção nisso aqui, você não viu aquilo lá. Então não adianta. Então a lição do Aristóteles é imorredora. Quer dizer, primeiro o repertório das opiniões dos sábios. E você vai se aproximar do objeto através, então, de dezenas de olhos diferentes, não só dos seus dois. E com esse cruzamento de perspectivas, o objeto vai adquirindo, por assim dizer, uma tridimensionalidade na sua frente. Em vez de ser aquele negócio chapado, não é isso? Eu sempre comparo isso, vamos dizer, a um desenho. Para você dar a tridimensionalidade do objeto, você precisa medi-lo desde várias direções, não só do ponto onde você está. Não é isso? Então, aliás, falando em Aristóteles, deixa eu fazer um parênteses. Acaba de sair na França esta edição, as obras completas de Aristóteles, organizado por um cidadão chamado Pierre Pellegrin. A edição é maravilhosa, é a melhor que eu já vi. Ela dá de 10-0 na do Jonathan Barnes, que é muito boa, que é quase uma edição padrão. Dá de 10-0 nas obras, na coleção de traduções do Jules Tricot, que são em volumes separados, que durante muito tempo era só o que havia à disposição do público de língua francesa. E nem se fala, ela supera muito a edição espanhola do Francisco Samaranch, que não é uma má edição, mas ela tem vários defeitos pequenos, defeitos de tradução aqui e ali. Se você não tem acesso a outra, você compra a edição do Samaranch, que é da editora Aguilar, ela vai funcionar do mesmo jeito. Mas esta aqui é insuperável. O Jonathan Barnes eu acho um pouco difícil de ler. Talvez porque o espírito da língua inglesa, vou dizer francamente, eu não acho a língua inglesa uma língua boa para a filosofia. A língua inglesa é uma língua altamente poética. Tanto que provavelmente a poesia da língua inglesa é a maior e melhor do mundo. Não há nada que se compare a isso. Pela musicalidade, pela flexibilidade de você formar inúmeros jogos de palavras, analogias, etc, etc. O pessoal imagina que é o contrário. No Brasil o pessoal tem uma ideia idiota dos americanos e pensa que os americanos só pensam em ciência e tecnologia, etc. Aqui eu observei isso com as minhas crianças quando foram para a escola dava muito mais importância à linguagem do que à matemática, à ciência, etc, etc. Inclusive você tinha não só que fazer inúmeras redações, mas você tinha que falar em público. Cada um ali tinha que virar um orador. Daí eu notei outra coisa, quando os caras te mandavam uma propaganda de algum objeto, a propaganda tinha pelo menos 10 páginas de texto. O sujeito faz um vídeo para lançar um remédio e aparece ele falando do remédio durante 2 horas. Então eu falo, pô, esse americano tem um senso da linguagem que é um negócio absolutamente extraordinário. Quando você vê os diálogos de filmes americanos, eles são quase intraduzíveis, de tão vivos que são. Você, para criar jogos de palavras similares em português, é difícil. Então, a língua inglesa ela é muito sugestiva, mas ela nunca chega a ter essa clareza e essa definição que tem o grego ou que tem o latim. E se tem o latim, então tem o português. O português é uma língua filosófica maravilhosa, talvez a melhor do mundo.
E quem lê o Mário Ferreira dos Santos vai perceber isso aí. Quer dizer, ele consegue fazer um idioma tão claro quanto o latim medieval, o latim escolástico. Isso aí não dá para você fazer em inglês. Não dá para fazer nem em alemão. A história que só dá para filosofar em alemão, eu digo não. Só dá para você inventar a história da carochinha em alemão. Para você acreditar em Hegel, né, ou Schopenhauer, ou Nietzsche, etc. Só dá para ser em alemão. Porque o alemão também é uma língua poética. A poesia alemã é um negócio de você tirar o chapéu, de você ler Rilke, Hölderlin, Goethe. Oh, meu Deus, é uma coisa grandiosa, mas é uma língua misteriosa, uma língua que tem uma aura mágica em torno dela. Eu penso, é língua de fadas e duendes. Né? Tudo tem uma ressonância mitológica. Agora, eu acho que as línguas filosóficas por excelência são o grego, o latim e as línguas latinas modernas. O português, o espanhol e o francês. Né? O Pellegrin aqui, nesta tradução, ele chega a um nível de clareza que no inglês você não vai chegar. Tá certo? E a introdução que ele faz, eu acho uma obra-prima da prosa francesa, porque a prosa francesa estava sendo totalmente estragada pelos Jacques Derrida, Lacan, estavam fazendo uma desgraça com a língua francesa, transformando num treco absolutamente esotérico, impenetrável e bocó, no fim das contas. Né? E aqui você vê o velho francês, claro, didático, arrumadinho. Então, tudo. Mas beleza, então aqueles que quiserem estudar Aristóteles, olha, vale a pena se dedicar 5 anos da sua vida se lendo isso aqui tudo. Mas, como eu disse numa nota no Facebook, se vale a pena passar 5 anos estudando Aristóteles, vale com uma condição, de que você não esteja estudando tudo isso para conhecer a filosofia de Aristóteles. Porque eu vou dizer, Aristóteles estava pouco se lixando para a filosofia de Aristóteles. Ele estava interessado nos objetos que ele estava estudando. E esses objetos eram, por exemplo, a vida dos animais, os meteoros, a estrutura do Estado, o processo da cognição humana, a percepção, em suma, fenômenos da vida real. Era nisso que ele estava interessado, e não vou construir aqui a filosofia de Aristóteles. Né? Então, a filosofia de Aristóteles só existe para os professores. Para Aristóteles existiam os objetos que ele estava estudando e o que ele estava tentando compreender deles. Se você entra no estudo de Aristóteles com esse espírito, você vai ser amplamente recompensado. Tá certo? Porque dificilmente você vai ver um autor tão criterioso na busca da objetividade. Tá certo? Você não tem... dificilmente você encontra em Aristóteles uma opinião sobre qualquer coisa. Tá certo? 90% do que ele faz é descrição. Descrição do processo cognitivo, descrição da vida dos animais. Né? Os livros de Aristóteles sobre zoologia são uma maravilha. Tem algumas daquelas descrições ainda são válidas até hoje. Ele fez, por exemplo, a descrição da embriologia do gato, que nunca foi superada, até hoje. Você vê, isso foi 2.400 anos atrás. Então você vê a atenção que o sujeito prestava. Né? Quer dizer, enquanto os caras estão criando edifícios cognitivos nas nuvens, estava ele lá examinando o gato, meu Deus do céu. Né? Você vê a modéstia, a humildade desse homem, que era um verdadeiro buscador científico. Né? Então, se você entra com esse espírito, não vou estudar a filosofia de Aristóteles, vou estudar as coisas das quais Aristóteles está falando. Você vai ser muito recompensado. E bom, mas voltando aqui ao negócio, você vê que toda a cultura moderna, ela surge de um ímpeto revolucionário. Quer dizer, de você romper com uma suposta nova ordem existente antes e você inaugurar uma nova era. A noção, vamos dizer, desse impulso da ruptura total aparece muito claramente em Descartes e em Bacon, por exemplo. Né? Não, tudo que se fez de ciência até agora, tudo besteira, e eu vou começar tudo do zero. Os dois fazem isso. Descartes ainda faz alguma descoberta séria, mas o Bacon não descobre nada. Bacon é o teórico da ciência que não praticou ciência nenhuma, não conhecia nenhuma e não tem a menor ideia do que os outros estavam estudando em matéria de ciência. Quer dizer, ele viveu num dos tempos em que a ciência física mais progrediu no mundo. Né? E ele dizia que estava tudo paralisado, que não estava acontecendo nada, ninguém estava estudando coisa nenhuma. Eu falo, como? Só você não sabe. Quer dizer, você enfiou a cabeça num buraco, não está enxergando nada, você diz que nada existe.
Então, este espírito da tábua rasa é um dos elementos fundamentais, vamos dizer, da cultura moderna. E quando você faz tábua rasa, é o seguinte, você não precisa examinar o que os outros disseram antigamente. Você simplesmente ignora, vira as costas e fala de outra coisa. E depois, como todo mundo passa a falar de outra coisa, você diz que aquele conhecimento antigo foi superado. Ele não foi superado, foi simplesmente esquecido. E isto produz uma série de distorções históricas absolutamente monstruosas. Que são, vamos dizer, em grande parte, a origem da mentalidade revolucionária moderna. É evidente que a mentalidade revolucionária se volta contra esses mesmos pioneiros. É característico das revoluções. As revoluções comem, né, os seus próprios próceres, os seus próprios pioneiros e líderes. É sempre assim. Isso aconteceu, você vê na Rússia, dos membros do primeiro comitê central não sobrou nenhum, só sobrou Stalin. Em Cuba, a mesma coisa, na China, a mesma coisa. E isso é característico da própria dialética interna da revolução. A revolução se come a si mesma. E isso acontece não só do ponto de vista da liquidação física dos seus líderes, tá certo? Mas também da liquidação intelectual das ideias que as geraram. Então, as mesmas ideias que produzem a mentalidade revolucionária numa época são condenadas pela própria revolução na época seguinte. O modelo clássico disso aí é o próprio Karl Marx, que fala, vamos dizer, primeiro existe uma revolução burguesa, e agora nós vamos fazer a revolução proletária, que, de certo modo, continua e destrói a revolução burguesa ao mesmo tempo. Ela assimila e destrói, tá certo? E dentro do próprio movimento socialista, que já é, então, a revolução proletária, existe, em primeiro lugar, os chamados socialistas utópicos. O que o Marx faz? Vai absorver os socialistas utópicos e destruí-los. Então, isso não acontece só no domínio da política e da ideologia, em sentido estrito, mas acontece no mundo das ideias, de modo geral. Tá certo? E, quer dizer, as ideias da modernidade, elas determinam, por assim dizer, as suas próprias formas de contestação. Elas limitam a discussão a certos tópicos e o sujeito que não gosta delas vai discuti-las mais ou menos no sentido em que já estava previsto dentro delas. Isso acontece com todos os anti-iluministas. Quem estudou esse pensamento anti-iluminista a fundo foi o historiador israelense Zeev Sternhell. Escreveu livros absolutamente monumentais sobre o pensamento anti-iluminista. Então, o que nós temos que fazer hoje não é assim examinar criticamente no sentido negativo da coisa. Temos que nos opor à modernidade. No sentido que René Guénon faz isso. René Guénon odeia a modernidade, faz críticas devastadoras, às vezes válidas, às vezes não. Tá certo? Mas ele, evidentemente, ele é um beneficiário da modernidade. O próprio movimento editorial moderno, no qual ele se insere, a língua francesa moderna, que ele domina e na qual escreve como um verdadeiro artista, o ensino secundário francês, no qual ele trabalhou, tudo isso era a vida dele. Então, aí você vê, por exemplo, um dos principais discípulos do René Guénon, que era o Ananda Coomaraswamy. Ananda Coomaraswamy era tão antimodernista quanto o René Guénon, mas ele adorava a aviação, por exemplo. Eu falava, bom, mas cadê a aviação na civilização pré-moderna? Não tem. Então, algo do moderno você vai ter que absorver. Então, a postura crítica, ela não é suficiente para dar conta da modernidade. Não é isso? Então, tudo que você deseja superar, você tem de absorver. Não é só você xingar. É o exemplo que eu dou. A serpente de Moisés e as 3 serpentes dos magos. O que a serpente de Moisés fez com as outras serpentes? Ficou xingando as 3? Não, ela as engoliu. Então, vamos dizer, essa cena do Antigo Testamento, para mim, é a base de toda a disciplina filosófica.
não se opor a nada, mas engolir, superar, transcender. É a única coisa que rende frutos. A oposição cria, vamos dizer, um confronto estático, dualidade de partidos. Tem esse partido e tem o outro partido. E isso pode ficar assim eternamente até que os dois se liquidem um ao outro. Então, a oposição do pensamento burguês e do pensamento socialista, ela está aí até hoje igualzinha e não sai disso. Então o pessoal levanta, por exemplo, o pessoal que inventou menos Marx e mais Mises. E isso vai levar um tempão para acabar. Por quê? O Mises não transcende o marxismo. Ele simplesmente demonstra suas falhas desde o ponto de vista da ciência econômica. Agora, você provar que o marxismo, que a economia marxista não funciona, você não provou que a teoria da história marxista não funciona, que a estratégia marxista não funciona, né? Que a política marxista não funciona, que a cultura marxista não funciona. Você não provou nada disso. Então, você ainda está na esfera do confronto estático. Eu digo, olha, se você examinar bem, o marxismo é um movimento de uma abrangência enorme. Não há assunto sobre o qual não exista um ponto de vista marxista. Então, ele é uma cultura inteira. E, evidentemente, ele só pode ser superado se houver uma cultura mais abrangente capaz de absorvê-lo e transcendê-lo. Né? Eu acho, por exemplo, que a obra do Eric Voegelin é um elemento disso aí. A obra do Eric Voegelin é uma inspiração, porque ele, de fato, ele engole o marxismo nos pontos em que ele o estudou e vai em frente. Né? Não fica só, vamos dizer, criticando. Muito bem. Agora, todo esse processo que eu estou mencionando, ele começa com uma autoimagem da cultura europeia criada no século XVI e XVII, que é a autoimagem da própria modernidade, a ciência moderna, a revolução científica, etc, etc. E eu acho que tudo isso tem de ser reexaminado a fundo, porque há um fortíssimo elemento de propaganda, tá certo? E de propaganda enganosa. Há elementos de propaganda enganosa na Revolução Científica, há elementos de propaganda enganosa na Reforma Protestante, há elementos de propaganda enganosa na formação dos Estados modernos, e assim por diante. E quando aparece, depois disso, os seus críticos socialistas, marxistas, etc, etc, eles não vão corrigir essas mentiras. Eles vão simplesmente criar novas e opor umas às outras. Como o nosso interesse não é o combate partidário, propriamente dito, que não está disputando no terreno da verdade, não está disputando no terreno das preferências populares, tá certo? Nós temos que pegar esse assunto de uma maneira completamente diferente. Como uma maneira diferente? Bom, nós vamos ter que pegar os elementos rejeitados da ciência antiga e ver quais são os pontos em que a revolução científica moderna não os compreendeu. E ver em que medida nós podemos reintegrar esses elementos numa cultura que também abrange a revolução científica moderna. Nós não vamos jogar nada fora, nós queremos tudo, tá certo? Nós não estamos contra nada, nós queremos tudo. Tudo que for para o nosso benefício, ótimo. Eu vejo, por exemplo, que um dos segredos do sucesso da Revolução Americana foi a capacidade que ela teve de integrar elementos iluministas e cristãos. Isso é notabilíssimo na Revolução Americana. E foi só aqui que isso aconteceu. O iluminismo na Europa, na França, era tremendamente anticristão. E aqui não. Né? Aqui você viu os caras lendo Voltaire e a Bíblia. Né? E, de certo modo, acreditando nos dois. Né? Eu não sei de onde apareceu isso. Isso aí eu precisaria estudar direitinho a biografia de cada um dos Founding Fathers para saber de onde essa ideia foi se formando. Tá certo? Então, baseado nesse exemplo histórico, nós podemos nos inspirar nesse exemplo histórico. Falar, não vamos jogar nada fora, nós vamos aproveitar tudo. Você deve aceitar e amar a verdade, pouco importante a sua fonte. Se vier o Satanás e disser para você que 2 mais 2 é 4, você vai dizer que não só porque foi o Satanás? Não é isso? Então, o amor à verdade é o aspecto principal e primeiro do amor a Deus.
Se você não ama a verdade em si mesma, independentemente da sua fonte, então não tem amor a Deus nenhum. Tá certo? Então, também não adianta você alegar que você tem boas intenções, porque a esfera da moralidade é submetida à esfera da realidade. É? Você não pode sobrepor a ideia do bem e do mal à ideia do real e irreal, do verdadeiro e falso. Você já começou a falsear tudo se você fizer isso. Então, não existe boa intenção sem amor à verdade. Não existe amor à verdade sem busca da verdade. E não existe busca da verdade se você não está disposto a aceitá-la, venha ela de onde vier. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.